gente, tudo bem? Meu nome é Daniele e hoje eu vou falar pra vocês como é a faculdade aqui em Portugal. Eu sei que é um assunto que desperta muita curiosidade nas pessoas e por isso eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pedindo para que colocassem, enfim, as principais dúvidas sobre a faculdade em Portugal. Eu já quero agradecer a todo mundo que participou e colocou a sua perguntinha. E vamos ao vídeo. Bom, a principal pergunta que apareceu foi como é o processo para entrar na faculdade em Portugal, né? Essa resposta, ela tem duas divisões, né? Quem está vindo para Portugal para estudar e é aluno internacional e quem já está em Portugal, já está no ensino secundário e quer ingressar no ensino superior. Então, falando um pouco de quem está aqui, né? Quem vai entrar como aluno português precisa ter finalizado o ensino secundário, ou seja, precisa ter a ficha Enes, que, enfim, mostra a tua média, como é que ficou no ensino secundário, tua média final. Tem que fazer o exame nacional e ter um resultado de 95 ou mais valores. E lembrando que o peso é 200 pontos, né? São 20 pontos a nota máxima para tu tirar no exame nacional. Então, basicamente é isso. Claro, depois na hora da matrícula terão outras coisas para apresentar, mas quem vai entrar como aluno português é exatamente isso que tem que fazer. Vir, por exemplo, do Brasil, né? Quem está entrando como aluno internacional precisa principalmente, gente, eu acho que eu diria para começo de conversa, saber quais instituições aceitam o Enem, quais instituições têm parceria com o Brasil e aceitam o Enem como prova de ingresso. Segunda coisa muito importante, saber quais provas no Enem são mais importantes para ingressar aqui em Portugal. Coimbra, para relações internacionais, eles também olham a nota de matemática do Enem. Já, por exemplo, na Lusófona, que é a faculdade onde eu estudo, não olham a nota de matemática, mas olham a redação. Enfim, eu acho também que é uma coisa essencial saber qual prova de ingresso a faculdade vai olhar no teu Enem. Por quê? Porque daí tu já sabe quais áreas focar mais no Enem e que tu tem que ir bem para conseguir entrar numa faculdade aqui em Portugal. Depois disso também, enfim, tem uma série de documentos para apresentar, tem que ter apostilado, o teu diploma de conclusão do ensino médio, tem que ter apostilado em algumas universidades, elas pedem o resultado do Enem também apostilado. Enfim, basicamente é isso para quem vem do Brasil, né? Gente, queria deixar também um super adendo. Quem tem cidadania europeia não pode entrar na faculdade como aluno internacional. Tem sim que fazer o exame nacional, que é exatamente a prova de ingresso aqui de Portugal, ok? Passando para uma próxima pergunta, como que é o processo de matrícula aqui nas faculdades de Portugal? Bom, isso é muito específico de faculdade para faculdade e eu vou falar como é que foi a minha. Eu entrei como aluna portuguesa exatamente porque eu fiz o exame nacional, eu tinha um número interno atribuído a mim. Enfim, eu cheguei na faculdade, eu apresentei toda a minha documentação, apresentei a ficha Enes, que é um documento muito importante aqui. Enfim, apresentei todos os documentos de identificação que são necessários para fazer essa matrícula, mas é um processo muito fácil. Eu acho que o processo de entrar, enfim, de mandar os documentos para ser aceito é muito mais complicado do que a matrícula. Porque a matrícula é literalmente mostrar os documentos provando que tu é tu, provando a tua identidade e só. Bom, uma outra pergunta que apareceu aqui o tempo de curso é igual ao do Brasil? E não. Na maior parte das vezes aqui é menos tempo. Por exemplo, eu faço relações internacionais e são 3 anos de licenciatura, ao passo que, por exemplo, no Brasil, geralmente relações internacionais são 4 anos, né? Mas, por exemplo, direito aqui são 4 anos, mas a maior parte dos cursos aqui em Portugal tem duração de 3 anos. Me perguntaram sobre se a experiência universitária aqui em Portugal é muito diferente da do Brasil. E bom, eu não fiz a faculdade no Brasil, eu não tive uma experiência universitária no Brasil, mas o que eu consigo, assim, perceber, falando com os meus amigos, enfim, com as pessoas que têm experiência acadêmica no Brasil, é que aqui eles são muito certinhos em relação a unidades curriculares, enfim, todos os conteúdos que são atribuídos e que têm que ser passados no semestre. Então, assim, por exemplo, no Brasil eu sei que tem muita opção de dinamizar as cadeiras, enfim, o aluno escolher. E aqui não é bem assim, pelo menos nas faculdades que eu conheço, no que eu tenho conhecimento, não é tão dinamizado, tu não pode escolher as cadeiras, tipo, fora do teu curso. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que a maior diferença seja, assim, um pouquinho mais de dinâmica na parte das universidades do Brasil. Perguntaram sobre custos e deslocamento. Essa pergunta é um pouco complicada porque eu moro com os meus pais, então eu não tenho, por exemplo, custo de moradia, custo fixo com comidas, enfim.
porque eu vivo com os meus pais. Mas, por exemplo, eu já tinha falado, eu vou até deixar no card linkado aqui, onde eu falo sobre a vida aqui em Portugal. E eu utilizo muito transporte público. Eu moro em Setúbal e estudo em Lisboa, então eu tenho mais ou menos uns 40 minutos de viagem de trem. Eu pago um passe semanal para estudante de 30 euros mensal, onde eu posso usar ilimitadamente todos esses transportes públicos. Então, esses são os custos que eu tenho, fora com a faculdade. Eu pago 345 euros por mês para a faculdade. É carinho, eu sei, só que eu estudo numa universidade privada. Por exemplo, numa pública eu sei que os valores são bem menores, são ali por 100 euros, 90 euros por mês, ou seja, é bem reduzido. Mas tem que lembrar que aqui em Portugal a universidade pública não é gratuita. Ela tem um valor por mês, ela tem um valor de propinas, né, que são as mensalidades. As federais aqui não são gratuitas, que nem no Brasil. Outra pergunta que me fizeram muito é se é muito puxado. E isso eu já vou emendar também com como é a questão do sotaque com termos técnicos ou palavras diferentes do Brasil. Bom, gente, eu já vivo aqui em Portugal há 2 anos, ou seja, eu já tô bastante adaptada com a língua, enfim, com a cultura. Então, eu acho que assim, a faculdade não é puxada, mas o que eu sinto é que o aluno tem sim que correr atrás da matéria, porque o professor não entrega tudo mastigadinho pro aluno, entendeu? Então tu tem que correr atrás de documento, de outras informações. Eu sinto bastante isso, que precisa de um algo a mais do aluno para correr atrás de outras coisas da matéria que vão enriquecer, enfim, o teu currículo e teu aprendizado. Sobre a língua, eu acho que assim, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender eles no começo. Eu sempre fui muito de boa em entender o português de Portugal, sempre fez muito sentido pra mim, não tive dificuldade, mas eu acho que tudo se acostuma, tudo se aprende, não é muito diferente, óbvio, o sotaque é diferente, tem algumas expressões que são diferentes, mas, por exemplo, na minha área de relações internacionais, muita coisa dá pra fazer analogia, então daqui a pouco se eles não usam exatamente a mesma frase ou a mesma palavra do Brasil, dá para fazer uma analogia e entender. Até porque, querendo ou não, é a mesma língua com um sotaque diferente. Outra pergunta que fizeram é: tem Enem e vestibular igual ao do Brasil? E sim, aqui nós temos o Exame Nacional, que é basicamente o Enem. Óbvio, a estrutura é bem diferente, mas funciona muito parecido com o Enem e é a única forma de entrar no ensino superior, exceto se tu já tiver mais de 23 anos, porque aqui em Portugal, se tu tiver mais de 23 anos, tu não é obrigado a fazer o Exame Nacional para entrar no ensino superior. Então sim, o Exame Nacional é basicamente que nem o Enem. Eu recebi uma pergunta aqui que eu não sei se eu vou conseguir esclarecer muito bem. Perguntaram como são os horários. A minha faculdade é de tarde, então eu estudo do período das 2 da tarde até às 6. Alguns dias termina às 5:30. Mas, gente, os horários são iguais ao que eu, por exemplo, tinha no ensino secundário, só muda o turno, mas funciona muito parecido, não tem horários muito malucos. Perguntaram como é que funciona a avaliação, e eu acho que isso é muito importante, porque aqui em Portugal as faculdades rodam muito essa questão de avaliação mista, avaliação contínua, avaliação só final. Bom, falando da minha faculdade, a faculdade sempre faz avaliações contínuas, então nós não temos exames finais, a não ser que nós peguemos recurso, que daí é uma questão de recuperação, né? Então é um exame final para recuperar a nota que não conseguiu atingir, né? Não conseguiu atingir os 10 valores e, portanto, vai ter que fazer o recurso. Mas nós temos 2 frequências, geralmente, um trabalho e uma frequência, enfim. Isso daí é definido pelo professor, mas nós temos avaliação mista. Então, assim, é muito relativo de faculdade para faculdade. As provas, geralmente, os testes são de 0 a 20 valores. E é basicamente isso. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e tchau!